Sabe o que separa um bom programador de um programador de elite? A resposta talvez não esteja na linguagem de programação, mas em como as ferramentas são vistas. A gente vai mergulhar um pouco na filosofia do livro O Programador Pragmático, que vê quem desenvolve software como um artesão, alguém para quem as ferramentas são, na verdade, uma extensão da própria mente. E essa frase aqui define perfeitamente o objetivo final. Não se trata só de decorar atalhos. A ideia é atingir um estado de fluidez, sabe? Um ponto em que a distância entre o que se pensa e o que se executa simplesmente some. A ferramenta fica invisível. O que sobra é o puro ato de criar. É esse nível de domínio que a gente vai tentar entender hoje. Olha só, aqui a gente tem um contraste bem claro de mentalidade. De um lado, o iniciante, que muitas vezes fica preso num único ambiente, brigando com as limitações dele. Do outro, o artesão, que escolhe a dedo e domina um conjunto de ferramentas que se tornam um canal transparente. As ideias fluem direto para o código, sem nenhum obstáculo. A ferramenta deixa de ser uma barreira para virar um amplificador de talento. Então vamos começar com essa visão da programação como um tipo de artesanato moderno. E bom, todo artesanato se apoia em duas coisas: uma matéria-prima de qualidade e uma boa bancada de trabalho, bem organizada. E para nós, os artesãos digitais, qual é a matéria-prima? Não é madeira nem ferro. É a informação. E o jeito que a gente guarda essa informação define tudo o que podemos fazer com ela depois. E a melhor forma para essa matéria-prima é, sem dúvida, o texto simples. Mas calma, quando a gente fala texto simples, não é um texto sem estrutura. Pensa num arquivo XML ou HTML, por exemplo. São textos simples, dá para ler, mas eles têm uma estrutura super bem definida. Diferente de formatos binários que escondem o que significam os dados, o texto simples mantém tudo junto, de forma transparente. Então, qual é a grande sacada aqui? Por que insistir tanto em texto simples? Primeiro, longevidade. Os dados sobrevivem a um aplicativo que os criou. Pensa nisso. Segundo, interoperabilidade. Um universo de ferramentas pode trabalhar com texto. E terceiro, os testes ficam muito mais simples, porque dá para criar e verificar os dados sem precisar de nenhuma ferramenta especial. Certo, agora que a gente já tem a nossa matéria-prima, precisamos de um lugar para trabalhar. Precisamos da nossa bancada de trabalho digital. E essa bancada é o shell de comando. Para quem só usa interface gráfica, pode até parecer um retrocesso, mas acredite, é no shell que a verdadeira mágica acontece. É um ambiente onde várias ferramentas podem ser combinadas de jeitos que nem os criadores delas imaginaram, criando fluxos de trabalho super poderosos. Essa comparação aqui é fantástica para explicar a filosofia. Uma interface gráfica, uma GUI, te oferece o famoso "o que se vê é o que se obtém". Isso é legal, mas tem um lado ruim. O que se vê é tudo o que se obtém. A gente fica limitado ao que o designer da ferramenta previu. Já o Shell é um ambiente de composição infinita. Dá para automatizar tarefas, criar comandos próprios e usar todo o poder do sistema sem nenhuma restrição. Agora vamos para a principal ferramenta de mão do artesão digital. Se o Shell é a bancada, o editor de texto é o formão, o serrote, a plana. É ali que a gente passa a maior parte do tempo moldando a nossa matéria-prima. A recomendação do livro é muito clara e poderosa. Em vez de saber um pouquinho de 5 editores diferentes, escolha um que seja configurável, extensível, programável e mergulhe fundo nele. O objetivo é que os dedos se movam por reflexo, acompanhando a velocidade do pensamento, sem precisar parar para pensar como se faz uma edição. Toda oficina de respeito precisa de uma rede de segurança, certo? Para a gente, essa rede é o sistema de controle de código-fonte. E essa analogia da máquina do tempo é simplesmente perfeita. É como ter um botão de desfazer gigante, não só para a última mudança, mas para qualquer mudança em qualquer arquivo, em qualquer momento da história do projeto. E os benefícios vão muito além. Permite rastrear quem mudou o que e quando. Permite trabalhar em diferentes versões ao mesmo tempo, uma para corrigir bugs e outra para coisas novas, por exemplo. E o mais importante, garante que é possível reconstruir qualquer versão do software exatamente como ela era no passado. A regra de ouro é: use sempre, mesmo em projetos pessoais. Nenhum artesão é perfeito. Lascas de madeira voam, cortes saem errados e nós escrevemos bugs. Acontece. Depurar não é uma falha, é parte essencial do processo. É o trabalho de detetive que nos torna melhores no que fazemos. Antes de começar a investigar, a mentalidade é tudo. Gastar energia procurando um culpado é um desperdício de tempo. O bug existe. Ele é o problema.
A única coisa que importa é entender e corrigir. A culpa é totalmente irrelevante para a solução técnica. Agora se prepare para uma das técnicas de depuração mais estranhas e surpreendentemente eficazes que existem. A ideia é pegar um pato de borracha ou até um colega paciente e explicar o código, linha por linha, o que ele deveria estar fazendo. O simples ato de verbalizar as nossas suposições nos força a confrontá-las. E muitas vezes, no meio da explicação, o erro salta aos olhos. É incrível como funciona. Isso aqui é quase um mantra. Quando algo muito estranho dá errado, a primeira reação de muita gente é culpar o sistema operacional, o compilador, a biblioteca. Mas a probabilidade esmagadora é que o erro esteja no nosso próprio código. A investigação tem que começar por aí. Como se diz na medicina, quando se ouve um barulho de casco, pense em cavalos, não em zebras. Ok, agora chegamos no nível mais avançado no nosso artesanato. Depois de dominar as ferramentas que já existem, o próximo passo é criar ferramentas que trabalham sozinhas. É aqui que a produtividade muda de escala. Essa pergunta muda completamente a perspectiva. Em vez de fazer tarefas repetitivas na mão, por que não investir um tempo para escrever um programa que faz isso automaticamente? Essa é a essência da metaprogramação. É escrever código que cria mais código. E essa é uma das marcas de um programador realmente pragmático. E existem dois tipos principais de geradores. Os passivos são como um modelo, que a gente usa uma vez para criar um arquivo e depois segue a vida. Já os ativos, esses sim são poderosos. Eles pegam uma única fonte da verdade, tipo um esquema de banco de dados, e geram automaticamente todo o código necessário em várias partes do sistema. Se a fonte da verdade muda, todo o sistema se atualiza junto, eliminando duplicação e erros manuais. E assim, a gente volta para o começo. A jornada para se tornar um artesão de software é contínua. Não se trata de aprender tudo de uma vez, mas de escolher uma ferramenta e se aprofundar de verdade nela. Pode ser o editor, o shell, um sistema de controle de versão. A questão que fica é, qual vai ser o ponto de partida?